noite, nessa terça-feira, dia 25 de agosto. Para você que me segue, não me conhece, eu sou Cristina Pérez, professora concursada do município de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, uma denunciante do assédio moral institucional à minha pessoa no serviço público, o caso que já venci em primeira instância e corre no judiciário ainda, na esfera criminal e na esfera civil. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que hoje eu tenho a honra de entrevistar a advogada e também amiga, doutora Paula Larissa. E quero também já anunciar a vocês que sábado terei o colega, sociólogo, também amigo em formato live, professor Jefferson, porque estamos em estados diferentes, tanto eu quanto a doutora Paula Larissa, tanto eu quanto o meu colega, professor Jefferson. Dia 6 de setembro, lá em Lumiar, vozes que não se calam, nosso estúdio já está na fase final de entrega, pintura, mobiliário, e eu te espero para também lá conhecermos histórias reais e verídicas de pessoas que sofrem com assédio institucional ou qualquer tipo de violência ao qual nós condenamos. Eu já quero aqui agradecer a minha colega a professora Suzana, que está nos acompanhando, e as outras pessoas que estão chegando. Eu vou selecionar aqui com a Jaqueline, que está hoje me assessorando nos bastidores, principais perguntas, e as que não forem possíveis serem respondidas, eu encaminharei a doutora Paula Larissa e ela ali fará toda a manobra de respostas dos seus stories ou no seu perfil, como ela quiser. Então eu vou chamar a doutora Paula Larissa para a nossa conversa. Já enviei o convite. Luz na Terra, obrigada pela presença. Olá. Oi, querida. Deixa eu Boa noite. Boa noite. Está me Eu ouvindo? tentei entrar pelo computador, mas não está dando certo. Quero agradecer a Priscila e Diogo, que estão entrando aqui também conosco. Boa noite. Doutora, primeiro eu quero lhe dar as boas-vindas. Estamos aqui em Nova Friburgo, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, onde eu sou professora concursada no município há 30 anos, trabalho na educação, regime seletista, e há 6 anos atrás eu vi a minha vida ter um revés. Eu comecei a ser imputada com PADs, nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, até que os meus algozes se revelaram, os meus superiores hierárquicos. Travamos a primeira batalha na Justiça do Trabalho, em que venci em primeira instância, e o processo ainda corre na esfera criminal e civil, pois eu tive as minhas redes sociais invadidas e banidas, como meu WhatsApp privado. Tive meu nome levado à delegacia pela Secretaria de Educação, como também ao Ministério Público em denúncia, e ao qual essa denúncia foi arquivada. E a partir daí eu comecei a buscar nas redes sociais apoio através de vídeos. Encontrei Rubiane Creus, depois o coletivo Sobreviventes, que eu tenho a honra de fazer parte, e quero dar boa noite através de você, doutora Paula, a todas as fundadoras desse projeto maravilhoso. Conheci a minha patrocinadora, que é uma mulher, é escritora e também ativista ao assédio e a violência contra a mulher, a adolescente e a menina. E hoje estou aqui no De Frente com a Verdade, vamos fazer 2 anos. Estamos com Vozes que Não Se Calam em Lumiar, um distrito lindíssimo e turístico aqui na minha cidade. E vamos chegar no Rio de Janeiro, dia 20 de setembro. Então, todos esses programas hoje lhe abraçam pela sua disponibilidade, pela honra de tê-la aqui. E receba daqui um carinho nesse dia tão frio em Friburgo, com toda a minha gratidão. Eu que agradeço. Para mim também é uma honra estar participando e de falar, né, poder falar de um assunto tão sério e atual, né, que a gente está vendo aí bastante decisões acontecendo, muitas mudanças.
E é um tema muito importante, né? Interessante, que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Até porque tem as mudanças, né, no nosso judiciário. E para mim aceitar esse convite foi bem desafiador. Eu não sou muito com as câmeras, né? Eu estou tentando, me esforçando, mas a minha profissão ela requer bastante oratória, bastante presença, né? Então a gente vai melhorando a cada dia. Eu não conheço Nova Friburgo, né? Pretendo, já fui ao Rio umas 3 vezes, né? É uma cidade maravilhosa e pretendo conhecer um dia sim. Será E muito aqui bem-vinda. a gente vai falar sobre algumas dúvidas, né, que às vezes surgem. Hoje mesmo eu vi que uma decisão do STJ saiu falando, autorizando a vítima a ter acesso ao PAD, né, o que antes a gente não tinha, que era tudo, eles falavam que era sigiloso, então assim, já temos decisões de hoje, né? Hoje aqui em Cuiabá, Mato Grosso, não sei se você conhece, Conheço. uma cidade quente. Sim. Hoje eu acho que estava fazendo uns 40 graus. Aquele vento assim que queima todo o cabelo, porque é muito Sim. quente. E eu vim para o escritório, deixei as crianças hoje não foram à aula, porque, né, eu sou mãe de 3 meninas. Eu também, mas tenho dois meninos Olha, e uma menina. então, mãe de 3, eu atuo hoje na Defensoria Pública tem 10 anos, agora dia 9 de setembro, eu acho, que faz 10 anos. E sou advogada, tenho um escritório com meu esposo, né? Ele também é advogado. E esse tema veio assim também de uma experiência, né, que a gente passa e vai se atualizando, se informando, e eu também encontrei a Rubi, que ela foi uma pessoa assim, um anjo na minha vida, que me orientou, que me ajudou, né, com algumas coisas que eu não tinha noção. E a gente está aí para virar essa página aí, porque não é fácil. Eu sei que é uma situação muito difícil, mas a gente precisa se ajudar, né? Porque não podemos deixar que esse assunto se perpetue nos ambientes de trabalho, independente se é serviço público, se é empresa privada, que isso não ocorra com ninguém, porque é muito ruim, né? Doutora Paula Larissa, eu queria iniciar essa nossa conversa. Posso falar você, né? Você, Pode. você falou a respeito dessa nova decisão de termos acesso ao PAD. É. Quando eu recebi a notícia do meu PAD, eu vou voltar um pouco para mim, porque nós vamos ter aqui nessa live muitas colegas educadoras que estão passando por isso, infelizmente não tiveram e não têm essa coragem de denunciar, porque eu estou numa cidade do interior e, no meu caso, foi estritamente uma questão política. A política aqui ela tem uma força muito grande na minha cidade. E quando a gente recebe a notícia de um padre, isso eu gostaria que a senhora enfatizasse, a gente tem, o primeiro medo que nós temos é sermos demitidas. Então, eu gostaria que a senhora falasse realmente, há uma, entre aspas, maldade, fecha aspas, quando se monta um PAD e há sempre caminhos positivos para ser revertido, ou ele já é condenatório a uma demissão? Não, não. Ele, na verdade, geralmente, quando a pessoa, a vítima, denuncia, né, chega a coragem de denunciar ali na corregedoria do órgão, ouvidoria, né, ou setor ali que exista para fazer essa denúncia, normalmente acontece da pessoa que é a vítima receber um PAD também, porque eles Sim. acabam tentando desqualificar a vítima, desacreditar, né, e achar algum erro na vida dela ali no serviço público.
né, na ficha que eles falam, né? Sim. E isso daí gera, assim, 90% que acontece, né, com essas vítimas, de descredibilizar ou de achar alguma coisa lá do passado para querer justificar de agora, né? Então, assim, tudo isso deve ser investigado, né, sob sigilo, né, muito bem investigado, porque geralmente acaba não dando em nada, porque não justifica o erro de agora, né? Do Sim, que a vítima sofreu hoje. e a senhora vê que dentro da prefeitura, eu estou me reportando bem a minha experiência, e se houver muita diferenciação em outras empresas, a senhora pode me interromper. A coisa é algo tão assim morosa. Primeiro a gente passa por uma comissão de inquérito, depois a gente tem que arrolar testemunhas. Quando o padre saiu o rito. Eu tive 3 padres, sendo que 2 correram por fora. Eu nunca vi. Isso foi quando eu entrei no judiciário e galguei a vitória pelos vícios e os erros que existiam. Mas esse tempo é quando as pessoas adoecem, principalmente os meus colegas educadores. Desenvolvem burnout, ou desenvolvem a depressão, ou uma outra doença que estava ali escondida e se torna grave pela questão emocional e pela tensão. A Justiça do Trabalho consegue, quando a vítima ingressa, tomar ciência de que há todo esse desgaste, toda essa pressão. A senhora, como advogada e atuante na área, a senhora acha que o judiciário consegue avaliar isso? Sim, consegue. Inclusive, a gente tem decisões recentes, né, que tentaram justificar a depressão, o burnout ou a ansiedade, que eles falam transtorno de ansiedade generalizado, que é a pessoa, que a vítima já vinha em tratamento dessas doenças, então querendo não vincular essa doença ao trabalho, né? Então, assim, hoje a gente vê que eles estão mudando essas decisões, que hoje tem como você, porque elas acabam agravando, né? Dependendo dali do ambiente que você está inserido. Então, ali, a pessoa, a vítima, pode ter tido alguma, né, predisposição ou alguma coisa que seja ali lá atrás, porém, não podemos vincular, né, essa doença com a atual situação da vítima, né? Até porque tem as outras formas probatórias que a gente usa, né, que é o diário, que é toda aquela e as denúncias e tudo para basear essa denúncia. Então, hoje, o judiciário não vem reconhecendo, né? A gente tem decisões bastante recentes que, inclusive, teve uma em Rondonópolis aqui essa semana, que o juiz, a assessora de um juiz denunciou, né, um assédio moral. Ela já vinha tratando uma depressão há muitos anos e todos tinham ciência, porém o quadro se agravou diante do tratamento dela ali no ambiente, da sobrecarga, né? Então, tudo isso tem como ser comprovado. O local onde a senhora atua e reside, né? Não só como mulher, esposa, mãe e profissional, é um município, é uma cidade em que é muito comum o assédio institucional no serviço, seja privado ou público, doutora? Muito, muito comum. Eles chegam a falar assim até que é normal, né? É como Friburgo. Então, assim, independente de campanha política, de sempre existir, né? E assim, era tudo muito normalizado. Então, Mas hoje, a senhora vê um crescimento maior agora, quando nós começamos a debater sobre isso. Não é? exatamente, Eu mesmo não exatamente. sabia o que era assédio institucional. Eu fui conhecer no coletivo Sobreviventes. Eu não tinha essa noção do que era o assédio moral no trabalho. Eu normalizava as determinadas atitudes. Porque Isso, chega um momento que a gente acha que nós é que estamos errados.
né? Exatamente. A gente E começa a aí, duvidar da gente mesmo, né? exatamente, Será aí que eu não chegou um estou momento que ficando eu falei louco? assim, meu Deus, eu tenho uma carreira, eu passei por vários prefeitos e secretários, eu nunca tive problema na minha ficha. Por que eu tenho só agora com esse determinado gestor Sim, e com essa determinada gestora? Existe algo exato. disso, né? Exatamente. A gente é um dos sintomas, né, que a gente começa a ver que a gente não está numa gestão que é humana, que é, né, que é como deve ser, né, na verdade. A gente não tem que normalizar a falta de respeito. Ah, o jeito dela é assim mesmo. Não, a gente tem que normalizar no serviço público o respeito, né, de todas as partes, independente de cargo, e não normalizar essa banalização, assim, de tratamento ali no ambiente, porque a pessoa adoece e é muito cruel. E às vezes, não só a pessoa, né? Muitas vezes a própria instituição, os colegas veem aquela situação e também ficam com medo, acabam adoecendo também. Então, E a assim, aqui a gente família tem também. setores inteiros Sim, a de nossa pessoas família, adoecidas. a nossa família também. Eu sou mãe de três lindos filhos, como acredito que você também seja. E o meu filho mais velho, eu sou filha de uma advogada que não está mais aqui, né? E o meu pai era capitão da Polícia Militar. Então eu vim muito do direito, da justiça, dessa. Eu fui criada nesse meio. E o meu filho mais velho está cursando direito. O meu filho mais velho nunca se conformou. Foram 4 anos de perseguição, doutora Paula Larissa, sabe? Então, isso para mim é um orgulho, mas também tem um certo desconforto, que ele ficou nele toda essa questão de Carga, fazer né? a justiça pelas amigas Uhum. da minha mãe, vou dizer dessa maneira, entendeu? Então a Sim. gente, Mas é a gente importante, né? Você vê uma nova geração que está sim, vindo de homens sim, que reconhecem a violência desse tipo sim, e e não querem concordam, combater, porque sim, e querem combater. E assim, porque muitas vezes, dentro das instituições mesmo, os nossos colegas não se fazem de desentendido, de, ah, eu não vou falar porque vai sobrar para mim, né? Então, assim, eu acho que, e é muito comum também, quando acontece com o colega e a gente acaba, né, deixando para lá, o próximo pode ser ele, né? Então, sempre tem essa. A gente tem que sim, porque o assédio, ele não é um assunto individual, ele é coletivo, porque adoece a todos. A família de quem está passando por assédio, os colegas que vêm ali, né? A própria instituição fica descredibilizada porque aceita esse tipo de conduta. Então, adoece uma sociedade, né? sim. Doutora Larissa, eu gosto muito desse nome, do seu segundo nome, Larissa. Me É. desculpe não chamá-la de Paula. Imagina. Doutora Larissa, eu queria que a senhora definisse para quem está nos assistindo quais são as principais provas que a vítima deve se calçar para abrir uma ação. A gente sabe que uma ação tem custos, não é barato, e toda vez que a gente impetra um processo, a gente pode ganhar ou perder. Então, quais são aquelas provas irrefutáveis que o judiciário não nega e não arquiva e diz, não, aí tem coisa, vamos investigar. Isso. Primeiro que a vítima ela tem que se manter, tentar se manter mesmo diante da dor ali, dos constrangimentos, né? Se manter racional, fria, para que ela possa ter o tempo de colher algumas provas, né? Assim, um dos mais importantes que a gente fala hoje é o diário, uma gravação, mensagem de texto, de WhatsApp, de e-mail, né? De fora do horário e com cunho né? de assédio,
diminuir a dignidade da pessoa. Esse do diário, eu confesso que eu não sabia, e a Rubi que me orientou e falou, você vai datar todos os acontecimentos e você tem que ter ali um diário mesmo, é um caderninho ou né, que você coloque ali todos os tipos de tratamento que você recebeu daquele superior ou do colega, né, porque não necessariamente precisa ser um superior. E laudos médicos, de repente a pessoa adoeceu mesmo e chegou ao ponto de reconhecer que precisava de ajuda médica e aqueles laudos, e aí a vítima tem que explicar o que está acontecendo, se é uma sobrecarga. Então é muito importante a vítima se juntar ali de provas para ela ter o êxito no processo. Porque só de falar o que aconteceu fica muito difícil, né? Geralmente no administrativo mesmo, é muito comum a gente ver os arquivamentos sem nenhuma punição do assediador ou da assediadora. E geralmente eles são arquivados e não acontece nada, e a pessoa continua ali trabalhando como se nada tivesse acontecido. E quem ficou doente, né, fica no prejuízo. Hoje mesmo, essa decisão foi muito importante porque a vítima pode acompanhar o PAD, né, ver o que está sendo, para ela poder rebater também o que está sendo apresentado ali. Porque você ouvir só um lado, né, eu Sim. só me munir de uma denúncia, de um fato, dos fatos ali que eu passei, e a pessoa pode inventar outros fatos e você não ter o direito também de rebater aquilo ali. Então, para nós foi muito importante no âmbito administrativo, né, que estava assim, que era muito recorrente o arquivamento sem nenhuma retaliação ao abusador, e no judiciário agora estão se reconhecendo mais, né, com relação aos tipos de, principalmente com mulheres. Hoje a gente tem agora a lei da Mariana Ferrer, e Sim. agora a prevalência da palavra, né, da mulher e diante dos fatos ali, lógico que o juiz vai avaliar todo o contexto, né, não é por achômetro, mas que também nos assegura mais né, uma condição, enquanto mulher, enquanto vítima, de ter algum êxito ali na ação judicial também. E viemos a concordar juntas, doutora Paula Larissa, que hoje é um assunto que está muito em voga, né? O assédio moral institucional no trabalho. E a gente vai entrar no meio de toda essa situação, como você disse com bastante propriedade no início da nossa entrevista, que é algo muito difícil da gente enfrentar, é algo que requer muita coragem, muita força, muito discernimento, num projeto, em algo maravilhoso que você participa e que eu digo com muita honra que sou uma sobrevivente, que é o Coletivo Sobrevivente. Quando o coletivo chega à sua vida e como ele corrobora para lhe transformar, não só como profissional do direito, mas também como mulher, como pessoa, como cidadã, querendo transformar e acolher outras vidas. Isso. O coletivo nasceu com a Rubiane, né? Ela foi a idealizadora do projeto, e aí ela nos fez o convite. Foi bem no meio de todo o meu processo ali, ainda está, né? Estou ainda em processo, mas eu conheci ela através do Assédio Net, que é da doutora Luciana Baruch, e comecei a segui-la e eu vi que ela falava de assuntos que eu estava passando. E aí um dia eu mandei um áudio para ela no próprio Instagram, né, falando o que estava acontecendo, e ela me acolheu ali, e aí a gente começou a conversar, ela me orientou o que eu tinha que fazer. E aí, no ano passado, ela nos fez o convite para participar, ser cofundadora, né? E eu, lógico, aceitei, porque eu estava ali. A gente tem que ouvir pessoas não só com base técnica, né?
mas com Sim, base técnica e vivência. Porque você sim, viver, a experiência é mais avantajada, como diz. Então, eu vivi e aprendi ao mesmo tempo. Estou aprendendo, né? Porque está em constante modificação. Então, nossa, ela me ajudou muito como que eu deveria fazer com relação às gravações, com relação o diário, que eu não tinha conhecimento que eu poderia fazer, né? E assim, eu já estava adoecida quando eu a conheci. Eu já tinha procurado uma ajuda médica porque eu tive um colapso mesmo assim de físico e meu médico também, né? Aí comecei a eu tenho minha consulta hoje teve, então assim a gente tem que unir todas as possibilidades que a gente tem de recuperação, de ajuda mútua, né, de mulheres, de pessoas da família, de colegas de trabalho, apesar de que alguns colegas acabam se afastando, né, por conta dessa sim, situação toda, por, por medo e por N questões, né, por se afeiçoar com o suposto agressor, então tem N situações, né? E porque também precisam do trabalho, mas a gente vai se munindo aí de pessoas que ajudam nessa caminhada, que não é fácil, não é fácil. Eu tive também a presidente da comissão lá do nosso órgão, que é novo, essa comissão é uma comissão nova, foi em 2023 que foi criada, então, assim, eu nunca tinha ouvido falar assim como você, né? Ai, como assim? E aí eu precisei dessa comissão. E essa presidente, ela é psicóloga, a Vânia, e ela é muito, nossa, é uma profissional assim que eu falo que todo órgão tem que ter pelo menos umas 100 dessas, sabe? Que ela me acolheu e me orientou e me ouviu todo o tempo que eu mandava, ela me respondia. Ela que me ajudou, me encorajou também, né, a fazer a denúncia, e porque eu sou uma parte frágil nesse órgão, porque eu não sou uma servidora concursada, eu sou ah, comissionada. sim. Então, assim, o meu histórico sempre foi muito bom, tanto que na época eles foram atrás, né, de onde eu passei para ver se tinha e não acharam. E então, assim, desses 10 anos, que é uma vida, eu tenho uma filha de 11, eu sempre fui uma servidora bem diligente, eu fazia mais do que me pediam, eu sempre amei o que eu fazia, amava o que eu fazia. Hoje eu ainda estou em recuperação, né? Espero que logo eu volte a ter esse entusiasmo todo, mas a gente não pode deixar, porque. E aí eu coloquei minhas filhas assim nessa situação. Eu falei, eu vou deixar isso passar, e lá na frente, minhas filhas, quando elas crescerem, se um cara desse faz uma coisa dessa com elas. Então eu Três preciso. mulheres, né? Ser a mãe de Exato, três mulheres, né? 3 mulheres. Então eu preciso vir fazer Deixar um alguma coisa. legado. Exato. E aí a Rubi me encorajou também e eu fui, porque é por mim e por elas, né? E por as outras que vêm, por nós todas, na verdade. Porque eu acho que ninguém sai de casa para trabalhar para ser humilhado ou, né, Sim. assediado, de qualquer forma que seja. Então, eu acredito na mudança assim, que a gente tem que tomar uma atitude sim, não pode deixar passar, né? Não tem que, ai, deixa isso para lá, sabe? Até eu tenho até uma coisa com a minha mãe que ela fala assim, ah, mas eu também já passei vários assédios, porque antigamente era, mãe, sua época passou, mãe. Hoje a gente não aceita mais, né? Então a gente não tem que mais ficar quietinha. Ela fala assim, ah, você tem que ficar quietinha, você precisa do trabalho. Eu falo, não, não é assim. Acabou esse tempo, né? Sim. Da gente se calar, da gente se Nisso, encolher ali. Isso. E assim, muito. E o que me ajudou também foi a questão da imprensa.
porque aqui a gente conseguiu, né, jogar para a imprensa e saiu em nível nacional a situação e assim, conseguir para o MPT, o MPT entrou também na jogada, porque eu procurei outros órgãos, né, porque eu fiquei com medo ali do só ficar ali Eu acho que Sim, isso também é muito importante, você fazer a denúncia em outros órgãos competentes, no Ministério Público, Procuradoria da Mulher, MPT. Então, assim, é muito importante também e ajuda, porque aí os olhos voltam ali para aquela instituição, porque a maioria dos órgãos, assim, os gestores tendem a abafar, né, sim, a sim. situação. Então, eu acho que o que me ajudou também foi isso, né? Inclusive, ele foi exonerado do cargo que ele estava ocupando, né? E aí vai abrir o PAD agora, e aí provavelmente vamos ver como vai ser, mas, assim, já valeu alguma coisa, porque a Sim. gente está vendo que não tá mais, não é mais brincadeira, a coisa ficou séria, né? E a gente conhece a história também da Rafaela Drummond, que no Sim. instituto, que ela foi uma moça que tirou a própria vida por conta de Sim. assédio, de assédio. Então é muito sério, sim, as pessoas adoecem, sim, né? E tem gente que acha que é frescura, né? Então, às vezes, até os próximos da gente, né? Igual eu falo da minha mãe, ela acha um absurdo, assim, sabe? De você. Eu falo, mãe, para isso que tem a justiça, para isso que tem lei, para isso que tem regra. E a pessoa tem que, né? A regra é para todos. E, doutora Paula, isso que a gente vê, que eu acho que foi mais abominável e difícil para mim, especialmente no meu caso, é que uma mulher também assedia outra mulher profissionalmente. Geralmente a gente vê isso com os homens, né? Os homens, os chefes, assediando institucionalmente, ou moralmente, sexualmente, enfim, as mulheres. E eu, no meu caso, foi a Secretaria de Educação, foi a secretária de Educação, e isso me marcou bastante a tomar coragem de vir para frente das telas. Eu também passei por todo esse processo que você citou. O MPT aqui na minha cidade é muito atuante, eles me acolheram. Também, meu caso, foi para a imprensa local aqui, né, para os jornais digitais, que na minha cidade, os jornais digitais, como o Marco Serrano, a Denise Lopes, que é uma jornalista que faz um jornal na internet, eles me acolheram e meu caso tomou muita proporção, porque são muitos seguidores, muitas pessoas que assistem. E o que mais impactou para mim foi isso. Uma mulher que está num cargo que eu sempre respeitei, porque sou filha, né? Eu vim de uma família, de uma linhagem de militar, de uma educação militar, uma educação rígida, se voltar contra mim numa classe onde somos, dentro da minha função, 3.300 concursados, que é o grupo de professores que atuam no ensino fundamental, e não ter diálogo, não ter conversa. Eu já estava respondendo um PAD no meu laboral, e 3 meses depois, 3 dias antes do Natal, ela em pessoa abre o segundo PAD, leva o meu nome para a delegacia e para o Ministério Público, pedindo a minha demissão por justa causa. Então, um PAD se transformou em 3 processos, eu fiquei com 4 processos, depois eu tive mais 2, e num desses também, um dos envolvidos foi exonerado do cargo, ele hoje ocupa um outro cargo, mas não na mesma proporção e importância política que ele tinha. Mas eu me sinto aliviada hoje e eu quero que você me fale sobre esse sentimento, se é o mesmo que eu vou lhe passar. Quando eu vejo pessoas que falam, Cristina, eu vi o seu caso e você saiu vencedora. Foi em primeira instância, mas saiu vencedora. Quando você fez aquele vídeo para mim nos seus stories, eu acho que você estava tomando um chá, né? E você disse, hoje uma sobrevivente venceu, que era eu essa pessoa. Isso me traz um alívio. Isso me faz ter forças para continuar nessa caminhada. E eu queria saber se você também se sente aliviada quando vê as pessoas dizendo, olha, Larissa,
Você colocou um post ali na internet, eu compartilhei, e ali você falava, através do seu carrossel de cards, sobre a minha situação. Não, eu também, eu ainda estou, está muito recente, né? Foi agora esse ano, foi no mês de março, mas assim, tudo que eu até tenho colegas que falam, né, Paula, você está mudando a instituição. Você sozinha, você está fazendo um bem aqui para muita gente. Tem gente que não, né, não gosta, que não gostou, mas é igual eu falei assim, esses dias para uma ex-defensora que eu trabalhei, e eu falei, quem teme, né, esses assuntos num órgão é quem assedia. Porque quem não assedia não vai ter problema com o que vai ser tratado ali, né? Porque tem o corporativismo do colega, um dia pode ser ele, outro dia pode ser eu. Mas se você não é essa pessoa, você não precisa temer, né? De ter seu nome ali exposto num PAD ou né? Num processo criminal. Então, assim, e depois de mim, esse mesmo assediador vieram mais pessoas. Então, assim, foi uma proporção que tomou-se assim que eu nem imaginava. É Então, uma eu característica, encorajei outras mulheres, entendeu? é uma característica do caráter, né? Exatamente. E Disso, assim, e o meu maior medo que eu tinha, eu lembro assim que eu fiquei tão que eu tomei mais coragem é porque ele estava prestes a assumir o maior cargo da instituição. Então, assim, se ele ainda não tinha assumido, ele já tratava as pessoas dessa forma, você imagina se esse cara pega, porque tem isso também, né? Às vezes tem pessoas que elas são limitadas, né? Eu falo que tem uma mediocridade de achar que um cargo ela pode pisar nas pessoas, pode fazer o que quiser com as pessoas, né? É, exigir trocas, favores, né, de cunho sexual e outras coisas. Então, é muito sério. Assim, eu recebi ligações de colegas, assim, meia-noite. Olha, tem 10 dias que eu quero ligar para você. Minha irmã, tá todo mundo. Olha, a gente quer te dar os parabéns, porque você. Aqui os defensores estão tudo pianinho, sabe? Aquela balada que eles falam pianinho, estão tudo bonzinho, sabe? do tempo de Porque sua mãe. Do tempo de sua ficaram. mãe. E aí eu falo, gente, eu nem imaginava, porque, né, enquanto também tenho colegas do mesmo setor que me bloquearam, pararam de falar comigo, Acontece. né? E assim, isso tudo me deixa triste? Deixa, mas eu também tenho pessoas que me apoiam, que falam, não, você fez certo, você não poderia ter deixado isso passar e você não está ajudando só, você ajudou muita gente, isso vai vir, né? E realmente foi. Hoje eu sinto que foi uma transformação de ambiente mesmo, sabe? Tudo ainda está muito. Eu estou de tele ainda, né? Não consegui Sim. retornar. Acho que eu vou ficar até final do ano. E assim, lá eu encontro às vezes alguns colegas, um não olha para mim, e outros aí vêm perguntar como você tá, né? E ex-chefes também, ex-defensores que eu encontro, eles falam, calma, fica tranquila, já tá dando certo, você, né, já fez, já fica calma, vai dar tudo certo, você vai ficar tudo bem. Então, assim, são essas pessoas que não têm medo do que acontece com o colega, porque ele não é essa pessoa, né? Então, graças a Deus, por onde eu passei, eu tive pessoas boas, que eu trabalhei, que eu tenho uma amizade até hoje, e que são defensores também, né? Eu sou uma mera assessora. E eles reconhecem e te respeitam igual, de igual para igual, sabe? E eu fiquei, um dos motivos que eu fiquei mais assustada e que me deu a coragem também de denunciar foi esse, dele não assumir porque outras pessoas poderiam passar coisa pior. Então, assim, foi bem complicado. E aí vieram as outras vítimas, então aí a situação dele foi só piorando.
né, tanto criminalmente quanto Na esfera trabalhista. administrativamente. Isso, na esfera administrativa ali no órgão. Agora vamos falar um pouco desse impacto que você causa aqui nas redes sociais, aqui na minha cidade. Você é muito conhecida pelas suas postagens, porque eu administro um grupo de WhatsApp privado e foi por causa desse grupo que eu fui parar no segundo PAD e encontrei meus verdadeiros algozes, porque um áudio meu foi levado, né, ao alto escalão da Secretaria de Educação. A secretária pegou esse áudio e levou para a delegacia. E ali ela fez um boletim de ocorrência e, lavrado esse boletim, ela o pegou e levou para o Ministério Público. Áudio esse que não citava o nome dela, nunca citei o nome dela, mas criticava uma situação que ocorreu aqui em Friburgo, de uma festa, corroborando a forma que fomos tratados numa festa política que homenageava a educação. Eu fazia um contraponto. E esse grupo, ele começou em 2021, eu criei dentro do meu número pessoal, porque o professor tem essa necessidade da fala, né, de conversar, de debater. Ele começou com 30 professores e hoje ele está fracionado em 14 grupos, num quantitativo de quase 5.000 educadores da minha cidade, de municípios arredores. Quando a gente troca planejamentos, troca postagens, e suas postagens estão sempre ali. As pessoas me perguntam no privado, quem é a Paula Larissa? Eu falo, procure lá no Instagram, siga a Paula. E agora, sobre isso que eu quero falar com você, Paula. Você tem noção desse tanto de bondade, de luz que você espalha na rede social e o quanto isso é benéfico e alcança milhares de pessoas, porque a internet bem usada, ela proporciona encontros preciosos como o nosso agora. Né? Nós nos conhecemos, estamos aqui por tela, espero que um dia estejamos juntas presencialmente. Mas você tem essa noção do quanto você está alcançando tantas vidas que se beneficiam com aqueles cards, com seu carrossel, com aquela frase de efeito mais cirúrgica, que vai direto ao problema. Eu ainda não dimensionei, não, mas assim, tudo que a gente for para ajudar, eu falo assim, eu sempre gostei de ajudar pessoas, né? E o órgão que eu trabalho é um órgão que principalmente atende os vulneráveis, né? Então, eu sempre tive essa intenção e por um acaso do destino aconteceu tudo isso. Eu falo assim, que tudo é permissão de Deus, né? Ele Sim. permitiu que acontecesse isso comigo e eu ter tido essa experiência, né, com relação a isso e ter essas pessoas que me ajudaram de alguma forma para poder agora levar para outras pessoas um assunto desse que é muito cruel, né? Sim. E assim, eu ainda não tenho até porque eu não tenho muito tempo, né? Porque as Sim. crianças demandam muito de mim ainda e assim, eu faço isso tudo sozinha. Meu Sim. marido trabalha, além dele ser advogado, ele trabalha no SAMU aqui na cidade, né? Então agora, por exemplo, ele está no plantão. Então ele faz plantão à noite, então as demandas de casa, tudo sou eu. E aí a gente vai tentando fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, né, com Sim. relação a esse assunto tão importante e dolorido ao mesmo tempo, né? Eu, 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 eu até eu sou filha de professores também. Minha sim. mãe foi professora na rede municipal e meu pai também. Meu pai já é falecido, e eles eram na rede municipal, eles tinham dois vínculos, né? No estado e município. E no estado eles trabalhavam na Secretaria Estadual de Saúde. Minha mãe já aposentou, meu pai acabou falecendo antes de terminar o mestrado lá na Secretaria de Saúde. E eu me lembro assim, eu era novinha e eu me lembro da minha mãe saindo de uma escola
aos prantos, porque uma diretora gritou com ela por conta de um desentendimento que teve na sala de aula com ela. A aula era dela, e aí dois alunos brigaram, um jogou a cadeira no outro, e aí parece que se machucou, e aí ela foi lá e ela pediu para sair dessa escola porque ela não tinha mais condições de emocionais e físicas mesmo, né? Desenvolveu hipotireoidismo e um monte de coisa, depressão alta. E aí ela ficou um tempo afastada. E aí, quando meu pai faleceu, ela tirou uma licença e logo depois ela pediu exoneração. Faltando 5 anos para ela se aposentar do município. Ela não conseguiu Não aguento. terminar por conta, né, de também questões políticas, né, que tem Né? muito isso, né, a perseguição, o assédio eleitoral e, assim, que também é importante a gente falar nessa época, então, mais Sim. ainda, né, que eles usam do poder para querer te intimidar, né, e querer te Eu, manipular. inclusive, doutora Paula, eu sofri o assédio eleitoral porque eu vim candidata em 2024 pela primeira vez. E eu já quero aqui agradecer a minha colega, a professora Suzana, que está aqui me parabenizando, tá, doutora Paula Larissa? A Suzana mora num município próximo aqui de Nova Friburgo, município de Bom Jardim, mas ela também é concursada da Prefeitura de Friburgo, somos colegas, e ela lhe acompanha nas redes Ah, sociais, que legal. está aqui deixando um elogio, depois eu vou lhe passar no privado, como também as perguntas. Mas retornando, eu sofri o assédio eleitoral, uma das pessoas envolvidas nesse PAD, um dos ex-secretários, ele fez um disparo de mensagens para todas as diretoras. Eu estava de licença partidária, em que ele me imputava uma prática de fake news, onde eu incitava os meus colegas a entrarem num processo interno, né, que a gente chama no protocolo da prefeitura, para exigirem que é um direito à licença-prêmio em espécie, que é da classe do professor. Então, ele criou toda uma situação no Diário Oficial, ele ocultou o nome do meu grupo Ação da Educação, mas meu grupo tem registro, tem MEI, e eu não faço nada sem ter um jurídico. Eu tenho um advogado de excelência, que é o doutor José Guilherme Pimenta, na Justiça do Trabalho, e acabamos nos tornando amigos. A gente ficou tão alinhado por essa situação que hoje eu o considero como se fosse uma pessoa da minha família e eu acho que é recíproco. E o doutor José Guilherme, depois de mim, ele teve diversas ações aqui na minha cidade. Inclusive, eu tenho aqui, doutora Paula Larissa, eu vou abrir uma pergunta importante e peço a sua resposta, de uma colega, professora, que está me dizendo se ela depois pode, ou se a senhora aceita. Eu tenho aqui 6 a 7 colegas, a Jaqueline está me passando, atuar no caso delas. Eu não sei se isso é possível, se a logística permite. Depende porque assim, como é fora do município que a gente tem a Sim, do estação, a domicílio, rede, sim. né? Então a gente atua de forma remota, tem como. Agora tem que saber se o judiciário aí e o administrativo, né, no caso o órgão, tem essa possibilidade, né? Sim, Se não, também tem como, mas aí com a cobertura das despesas, né? Aí teria que fazer orçamento, sim, né? sim. Então é toda uma. A gente tem alguns parceiros, assim, de algumas cidades que a gente acaba indicando, né? Olha, Sim, agora, semana passada mesmo, uma moça policial militar me procurou, querendo, né? Só que ela é de Rondônia. Rondônia, sim. e aí lá eu tenho um amigo primo, inclusive, que trabalha lá com essa. E aí eu já passei o contato dele e ela foi procurar. Né? Avisei ele, falei, olha, vai te procurar uma moça assim, e você, até porque é um processo, eu vejo assim que os advogados, eles estão se aproveitando da situação para pedir assim valores muito, eu falo assim, abusivos, sabe? Porque a gente não necessariamente a gente precisa seguir a tabela da OAB, né? Sim.
dependendo do caso e da condição do cliente, mas ali é um valor baseado que eles falam, né? E assim, eu acho que eles estão, a maior parte deles, eu também, porque eu fui procurar um para o meu processo, né? Porque é Sim, ruim a gente advogar em causa própria, né? Porque às vezes a gente não sim, vê uma coisa, às vezes o colega vê e você não vê, e acaba passando batido. E eu fui sim. procurar, né, um especialista aqui, mais de 20 anos, muito querido ele, e assim, ele não me passou valor, tudo, mas eu vejo que a maior parte deles cobram uns valores assim muito exorbitantes, sabe? Nenhum eu encontrei que fala assim, não, eu vou colocar só o honorário no final da causa, sabe? Aqui, doutora, a nossa maior dificuldade é porque a questão é uma questão política, né? Ela é envolvida na prefeitura. Então, muitas das pessoas não conseguem encontrar um profissional, porque por ser uma cidade pequena, uma cidade que respira política nos quatro cantos e tem toda essa pressão, né? E os meus colegas sentem muita dificuldade nesse ponto de continuarem com essa denúncia. Doutora Paula Larissa, eu queria agora aproveitar uma pergunta que me chegou aqui para a gente entrar numa outra parte dessa entrevista. Eu já vi alguns vídeos na internet, acredito que você também, Paula, sobre a permissão de se gravar escondido a conversa do nosso algoz conosco. Vou citar um exemplo para ficar mais fácil. Eu sou professora, a diretora me chama na sala e ali ela começa a falar coisas que eu vejo como uma pressão, uma coação. Isso é permitido, isso tem legalidade, a gente gravar a conversa de uma chefia sem ser imputado como um crime, virar contra nós. Não, hoje, inclusive, eu até tive uma postagem essa semana que eu fiz sobre esse assunto, né? Que o TST reconheceu que as gravações feitas, independente de ter outras pessoas, não só o seu superior ou o colega que te assedia, né? Você tem que estar nessa conversa, a vítima tem que estar ali no diálogo, né? Independente se tem mais colegas ou é só você e o assediador, você tem que estar. E nenhum desses colegas precisa ter consentimento da gravação. Você, Sim, sendo a vítima, você gravando ali a conversa, tem total validade hoje. Até porque é muito difícil provar, né? Então, se a pessoa conseguiu aquela gravação, que às vezes é uma única prova que ela tem ali que é uma prova robusta, né? Que eles falam de gravação. E não tem por que não validar, né? E aí ela vale também não só para a esfera trabalhista, mas para a esfera administrativa, criminal, né? Que pode ser usada também. Inclusive o meu caso foi o que pesou mais foi a gravação que eu fiz. Eu estava ah, perante 5 colegas e o assediador, e ali na reunião ele começou a me. Então eu assim, eu falo que foi o Espírito Santo que me orientou na hora, assim, falou assim, grava essa reunião. E aí eu cheguei, antes de eu entrar, eu iniciei o gravador. Acho que fiquei com medo de não gravar, porque eu coloquei entre as pernas, assim, para não pôr na mesa para alguém. Porque eu já havia sido assediada outras vezes por ele, e aí eu falei, aí falou, na minha mente, assim, veio, grava essa, sabe? E aí eu lembrava da Rubi falando que tem que, né, que tinha que gravar. E assim, às vezes aí esses próprios colegas que estavam nessa reunião, né, que estão lá como testemunha, eles mesmos, muitos deles, os três deles não me bloquearam, não falam mais, porque eu gravei sem o consentimento deles, sabe? Então, assim, era uma coisa minha, né? Porque eu já tinha passado por outras situações com a mesma pessoa, e eu já tinha conhecimento com relação a
essa possibilidade de gravação, e aí eu não tenho culpa, eu tanto que eu ainda tentei justificar para eles, né? Eu não tenho culpa dele começar a me humilhar no meio de uma reunião. E aí é uma questão, ô, doutora Larissa, que eu tenho falado muito, principalmente no De Frente com a Verdade. E é algo que eu tenho trabalhado em mim e tentado trazer para as pessoas. É o posicionamento. Porque a minha dor, só eu sei o quanto é sofrido em mim, o quanto ela me custa, o quanto eu hoje posso bater no peito e dizer assim, quem diria, hein, onde eu cheguei, pelo que eu estava 4 anos atrás. E é aquele momento que a gente realmente tem que ser um pouco egocêntrico e pensar no quanto isso está nos maltratando, no quanto a gente, no meu caso, eu fiz um concurso, eu estudei, eu me preparei, eu passei, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós, eu fiz um mestrado, anos investidos numa carreira ilibada para ela ser destruída por causa de áudios, porque não gostaram que eu critiquei, porque eu tenho um posicionamento político opositor à gestão. Onde está a nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir? Onde está a nossa voz? Então é aí que entra essa questão do posicionamento, se você se posicionar. E quando você se posiciona, você encoraja outras pessoas, mesmo que elas não tenham esse ímpeto de vir para cá, né, para frente das câmeras, como eu tive, porque ninguém é igual a ninguém, mas você acende aquela luz. Tem esperança no judiciário. Eu acredito, doutora Larissa, no judiciário. Sobre isso que eu quero falar com você agora, Paula. Porque eu vim de uma família do judiciário, né? A minha mãe era advogada, eu tenho tios advogados. Inclusive, eu tive 3 tios na área criminal. Eu conheci meu atual marido, nos casamos em 2022. Ele é procurador federal, concursado aqui no meu município. Ele veio de Gramado para cá, ele era do Sul. Então, a minha vida em volta ao judiciário, eu nunca duvidei da justiça. Eu não sabia o caminho, não sabia como eu ia chegar. Eu fui aprendendo. Mas sempre com essa fé de que, quando a juíza fala ali na sentença, em primeira instância, que o PAD foi usado contra mim por ferramenta de intimidação, por tentarem me silenciar, eu disse, então, eu tenho que fazer o contrário, é efeito bumerangue. Eu vou vir para frente das câmeras. Como eu vou fazer, eu não sei, mas vão aparecer pessoas para me ajudar. E apareceram. É claro, são serviços de produtoras, são serviços pagos, mas nem por isso são serviços que eu não possa alinhar depois confiança e amizade com essas pessoas no futuro. Porque a gente passa a confiar aos poucos, né, de tanto que a gente é traído. Mas é isso que eu queria saber de você, Paula. Você trabalha na justiça, né, assessora à defensoria, e também é uma advogada. Sua credibilidade com o judiciário, ela diminuiu depois disso? Você ainda continua acreditando na justiça? E ultimamente a gente está meio desacreditada, né? Sim, Diante de algumas decisões que a gente vê por aí, mas agora eu acredito que deu uma leve esperança, né? Do verbo esperançar, porque eu acho que é ano político também, né? sim. Então eles usam de todos os artifícios e artimanhas para, né? Para cativar os eleitores. E assim, infelizmente, o judiciário virou uma política, né? Muito político, Sim, algo muito sim. político. Aqui, por exemplo, aqui é muito. Mato Grosso é, sabe, assim. Então, eu acho assim que por isso que é bom a gente ter mesmo a certeza e as provas suficientes, que não tem como aquele fazer diferente do que tem que ser ali, sabe? Sim. Assim, eu, meu pai também fez faculdade de Direito na época, ele é economista, mas também fez Direito. E eu falo assim que hoje a gente tem que confiar em Deus e na nossa credibilidade mesmo. Eu sei quem eu sou, eu não posso, como diz, a gente nasce com uma obrigação, né? De respeitar, de
seguir as regras e, né, ser educado, respeitoso. E o que vem é plus, é lucro depois, né? Então, assim, se a pessoa faz, eu não posso fazer porque meus princípios, meus valores não fazem esse, né? Agora, você falou da questão de você não concordar com a gestão e você ser oposição. Sim, Tem muito isso também, né? Então, por isso que eu falo que o judiciário virou um judiciário político, porque uma gestão, quando ela é boa, né, que ela realmente quer transformar, né, aquela, o, a pessoa lá no fim, lá na ponta, né, que ali tudo que acontece ali dentro reverbera para quem está lá no bairro, não sei aonde, mas sim. às vezes a boa gestão ela tem que ouvir a oposição, porque senão não tem por que eles estão ali, né? Não tem por que, tem que ouvir outras ideias, tem que debater, tem que acolher também, porque ninguém é 100% certo, né? Sim. E as pessoas estão ali para agregar, você está ali num órgão que você lutou para estar, que você. Então, são ideias diferentes, porém não precisa virar né, quando a Infrajustiça. gestão é séria e quer realmente o bem da pessoa que está lá na ponta, ela fala, não, tá? Faz sentido isso que essa pessoa está falando, realmente. Então, assim, não só o grupinho deles, que tudo fala amém para eles e tá tudo certo. Não, eu acho que aí já vira uma, acho que quase que como é que eles falam? Ah, eu esqueci o termo agora, mas assim, eu acho que uma gestão boa, ela ouve a todos, inclusive a oposição, né? E dá a vez para todos, igual eu falo assim, a nossa OAB, por exemplo. A nossa OAB é o grupo deles, sabe? Esses dias, semana passada, ligaram pro meu marido ali, aqui, pro meu esposo, aqui no escritório e fazendo uma pesquisa de como ele avaliava a OAB daí de Mato Grosso e a OAB nacional e tal, 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 e ele foi só falando. E eu falava assim, fala isso também, porque, sabe, porque eu fico assim tão indignada, porque eu Sim, sou daquela, eu sou libriana, né? Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio, tem que ouvir os dois lados. sim. Eu sou essa pessoa. Tanto que eu fiz um curso de mediação e conciliação pelo Tribunal de Justiça aqui, né? Foi um curso longo. E a nossa turma foi a primeira turma habilitada para conciliação e mediação, porque antes eram feitos separados os cursos, né? Então, assim, para mim foi muito enriquecedor, porque eu sou essa pessoa de mediar. Eu não sou de confronto. Então, às vezes a gente sofre porque você fica ali sofrendo, tentando convencer as pessoas de que não é bem assim, vamos ouvir o outro lado, vamos ver, vamos analisar. E aí você desgasta, porque nem todo mundo está ali para fazer vontade de ninguém, só os próprios, né? Olha só para o umbigo deles e tá tudo certo, o grupo deles. Então eu sempre fui essa pessoa, então a gente sofre mais por querer justiça, por querer, e eu falava assim para ele, fala disso, 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 porque eu tentei, fiz um pedido, bem no mês que aconteceu, em março, eu fiz um pedido para a OAB aqui para a gente criar a comissão de assédio, que não tem aqui. Tem no Rio, tem São Paulo, tem no Acre, tem. Aqui não tem. E aí a presidente é uma mulher, e aí o vice-presidente me respondeu assim, no WhatsApp, porque até hoje eu não tive uma resposta no e-mail. Mas aí, se criar a comissão de assédio, as meninas da comissão da mulher vão ficar com pouca pauta, e do direito de trabalho também. Eu falei, tá, mas a comissão de mulheres não é só mulher que recebe assédio, tem N situações de assédio com homens, com LGBT, né? Então, assim, não tem porquê. Isso para mim não é uma justificativa, falei para ele, sabe? Tenta E aí ele mesmo. nunca mais me respondeu desde março desse ano, e eu nunca recebi uma resposta no e-mail que eu pedi, um retorno nada.
tentei agendar com a presidente, que é uma mulher, né? Não consegui. Então, assim, é uma coisa ainda muito. É complicado, mas a gente vai caminhando devagarzinho, a gente vai conseguindo ocupar os espaços, né? De Sim, voz, é eu falo muito assim, de triste, voz. né? Hã? Porque da mesma forma que a gente está. Olha o que nós estamos fazendo de mais maravilhoso hoje, que é, além de estarmos juntas, nós estamos mostrando o verdadeiro sentido da internet, saber usá-la bem. Você está aí em Cuiabá e eu estou aqui em Nova Friburgo. Nossa logística está completamente oposta. E estamos aqui juntas, nos unimos, né, através de um coletivo sobrevivente também. Doutora Paula Larissa, eu quero lhe agradecer imensamente. Eu tenho aqui milhares de perguntas, eu vou lhe encaminhar amanhã, tá? Em formato pauta. Se você quiser responder na sua caixinha do Stories, como quiser, tá bom? Também vou lhe encaminhar os elogios, as pessoas que estão aqui lhe cumprimentando, lhe parabenizando pela sua coragem, pela sua calma. Você é do equilíbrio, eu sou da guerra, não vou negar. Sou geminiana, mas eu sou do profundo. Eu estou aprendendo A Rubi é geminiana também. Sou faladeira, sou assim, falo muito, sou da briga, então eu estou procurando trazer essa calmaria para dosar a minha personalidade. Quero lhe agradecer imensamente a sua disponibilidade. Essa entrevista vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube. Vamos editá-la, vou depois lhe enviar os cortes para usar como quiser. Retorne sempre que quiser, será uma honra recebê-la. Sábado eu estarei entrevistando também uma pessoa que eu conheci pela internet, que é um colega meu e sociólogo. A internet tem me trago muitos presentes. Quero lhe desejar muito sucesso, não só profissional, como também nas suas questões de judiciário. Eu passei por isso, não foi fácil, mas eu estou aqui para dizer que é possível vencer. E a nossa maior vitória não é nem financeira, nem de dizer ali, o processo, você ganhou esse processo. É uma questão de honra, dos princípios que a gente tem e recebe dos nossos pais, de quem somos, de como gostamos do que fazemos. Você no judiciário, eu na educação. Vou te deixar esses minutos finais das despedidas, divulgação das suas redes sociais, e mandar aqui um beijo no seu coração, agradecer a todas as pessoas que estão aí no chat participando, e a gente encerra com as suas despedidas. Meu muito obrigada. Obrigada eu, Cris. Eu que tenho que agradecer, né, pelo convite. Para mim foi uma honra também poder falar desse assunto e levantar mais essa bandeira aí para muitas mulheres, né, e também os colegas homens, né, que se sensibilizem também com a causa. E assim, deixar. Hoje a gente não tem ainda uma lei específica para o assédio, né? Então, assim, tudo ainda em leis apartadas, né? Código Penal, Constituição Federal, mas a gente está caminhando por um progresso aí dessa criação, conscientizar as pessoas. Eu falo que é muito importante a informação com relação à capacitação de servidores, sabe, de gestores, diretores, e tem que ser muito frequente, porque assim como eu passei, às vezes a comissão chama ali a pessoa que está te assediando, conversa um pouquinho, tenta não vai melhorar, e ali melhora um mês e volta a fazer tudo de novo. Então, é bem complicado. Então, assim, os cursos, né? Hoje a gente tem pouca opção ainda, né? Mas já está surgindo. Inclusive, eu estou inscrita num curso do MPU que vai ter sobre assédio. Então, assim, vai ser bem importante. Eu acho que é até no Rio. Sim. E assim, de falar sobre o assunto, porque é muito velado ainda, né? Principalmente em serviço público, porque Sim. tem a questão da política,
né? Sim, E também a questão do medo da pessoa perder aquela estabilidade, né? E aí tem as questões, hoje os órgãos, a maior parte são feitos de pessoas contratadas, não concursadas, né? Aqui no Mato Grosso, por exemplo, parece que esse governador que passou, ele não é do adepto ao concurso público, então assim, ele terceiriza tudo, né? Então é mais uma coisa para a gente se preocupar, porque essas sim, pessoas também sofrem muito com isso, né? sim, E elas não têm estabilidade. E às vezes essas pessoas comissionadas também são pessoas que abusam do sim, poder ali, né? sim. Uma secretária, um secretário que está ali naquela A gestão, gente que nunca chama a foi nada, às famosa, vezes. a gente chama a famosa sua mãe, depois vai concordar comigo. Canetada. Questão do Então, poder, assim, aquela é canetada. muito sério isso, sabe? E Muito, assim, muito eu grave. falo com relação a. Porque eu cheguei nessa situação porque antes eu estava sendo assediada por uma diretora que era minha chefe. Então, assim, uma mulher, igual você falou, uma mulher que me adoeceu, e aí foi toda essa bagunça aí que virou. E ela acabou me removendo sem o meu consentimento, em plena licença, tratamento de saúde. E assim, depois que a gente vai descobrindo as coisas. Então, isso precisa ser falado. Ela era o presidente dessa comissão de assédio, para você ver, né? Hoje mesmo eu vi duas postagens de diretor de um presídio em Minas e de um integrante de uma comissão de assédio, não sei aonde aí, que foi acusado de assédio contra 7 pessoas. Então, assim, Sim, não existe o lugar, não existe, tá assim, entranhado mesmo, né, no serviço. sim, E aí, como tem muitas pessoas também que é indicação política, né, e essa pessoa às vezes nunca foi nada ou tem uma eu falo que é uma pessoa, uma alma medíocre, eu falo isso, sabe? Uma alma suína. E sim. aí, oh meu Deus, eu aprendi isso com o professor no curso que eu fiz.